Olá, mais uma gravação. Ai, nosso coração está... Ô, gente, a gente já faz um podcast antes do podcast. Uns dois, né? Uns dois. Nós já falamos tanto aqui, mas graças a Deus. E a gente vai dar sequência a tudo que a gente vem falando. Nós começamos a falar do nosso testemunho, falamos um pouco dos desafios, né, de sermos cristãs nesse mundo. E hoje nós vamos falar do nosso tema, né, que é o título do nosso podcast, que é o ID. O que é isso? Não é isso, meninas? Tem um versículo que é um mandamento de Deus, não é uma escolha que nós temos, né? Um mandamento que ele fala: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19. Então, isso é uma ordenança que Jesus deu para nós. E aí a gente está aqui como humildes servas de Deus, aprendendo, renunciando também o nosso eu, porque não é fácil, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? O id, né? O tempo verbal é de ordem, né? Você começou falando aí, é isso mesmo. Não é uma escolha. E nós estamos aqui justamente em obediência a esse id, né, que é latente na vida de todo cristão. A gente sabe, desde o princípio, né, quando a gente foi alcançado, que existe um propósito. A gente não foi alcançado para eternidade somente, né, só para salvação. Mas também, né, Jesus, ele é Senhor, né, e é Salvador. Ele salva, mas ele também é Senhor. E o que significa isso, né? O Senhor Jesus um dia me salvou, né? A gente falou no primeiro episódio, né? E cada um contou a sua experiência, né? O antes e o depois. Igual a forma de contar o tempo, né? Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nas nossas vidas também existe esse tempo, né? Uma Fernanda antes de Cristo e uma Fernanda a partir do novo nascimento. E aí, a gente falou dos desafios, né, que permeia isso, é tudo muito novo. Por quê? Porque eu fui transportada de um reino para outro reino. E o que significa isso? Existe um Senhor nesse reino, que governa. Exato. Eu até coloquei aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse reino. Isso. A gente fala reino de Deus e para a gente é muito óbvio o que é o reino de Deus, né? Mas eu queria, assim, que a gente entrasse um pouco exemplificando isso. Ô Dani, como que você vê isso em relação ao que é o reino de Deus? Justamente como eu vejo, eu faço uma analogia, assim, que é como se fosse um país. Existe um governador, existe um presidente, existe tudo. E é uma que monarquia. É uma autoridade. É uma monarquia. Né? E aí, qual que é o nosso papel nesse reino de Deus? Eu vejo como o nome já está tão simples para a gente, é difícil até para a gente explicar isso. O reino de Deus, agora eu faço parte desse reino. Então o reino tem o Senhor, que é o rei. O rei. E tem eu, que sou a serva desse rei. E é importante lembrar, Dani, que não é qualquer rei, é o rei dos reis, né? É o rei dos reis. E eu sou um simples servo dentro desse reino, onde o que tem que sobressair é a vontade do rei, é a vontade do dono desse reino, que é Cristo, né? Então, a minha vida já não pertence mais a mim, mas pertence ao meu Senhor. E é por isso que eu preciso viver uma vida de acordo com a vontade desse Senhor, com os parâmetros desse Senhor. Eu sou um simples servo nesse reino. E tem até uma passagem que fala: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Eu vou completar a fala dela um pouquinho a respeito dessa soberania e tudo mais. Nós somos presbiterianas, né? Aqui logo no início a gente já falou que a gente não vai levantar a bandeira de igreja e tudo, mas a gente tem uma tendência, assim, de pontuar 3 lições, 10 passos, não sei o quê. Tipo assim, eu converti agora, eu tenho que seguir um protocolo. Só que a palavra de Deus, ela vai ministrando aos nossos corações a partir do momento que a gente começa. E aí você vai seguindo uma caminhada e o seu nível de maturidade, ele vai crescendo com o tempo e à medida que você busca. Sim. Se você busca pouco, você vai colher pouco, né? É a lei da semeadura. Você planta abóbora, você colhe outra coisa?
Não tem como você colher outra coisa, você vai colher abóbora. Então, no reino de Deus, são leis espirituais que existem, mas elas existem atuando de forma prática na nossa vida. E trazendo isso para o ID, né, que é o nosso propósito de vida, eu tô aqui, mas eu preciso de ir. Ir para onde? Fazer o quê? Né? O que é isso? E eu queria lançar esse desafio para minha amiga Fernanda falar um pouquinho como que você sente quando você escuta essa ordem, ide e pregai o evangelho. O que você pensa? Como que eu tenho que fazer isso de forma prática? Então, Pri, no início a gente não entende, né? Quando a gente realmente é salvo e a gente recebe Jesus, é tudo muito novo. E igual você falou, se a gente não buscar conhecimento, a gente fica como se a gente tivesse... Cru, né? A gente fica perdido, a gente não sabe o que a gente faz, né? Então, até eu entender realmente o que é o ID, assim, demorou um pouquinho. Mas depois que a gente entende, né, a gente é como se a gente fizesse isso justamente para agradecer aquilo que foi feito por nós. E por que eu perguntei para você? Você me contou uma experiência com uma amiga sua e eu queria que você citasse isso. Uhum. Como que você fez? Porque você estava obedecendo esse ID. Uhum. E é uma forma natural, porque era uma amiga sua, Sim. Aí você desperta, você vê a necessidade. Quando fala ID comigo, o que eu penso? Vou arrumar minha mala e vou. A gente já pensa assim, eu sou um missionário, eu preciso de ir. Mas o ir pode ser ir perto, né? Pode ser ir dentro da própria ir casa. dentro, né? A Bíblia, né, na versão original, inclusive, não tá ide, tá indo. Você vai indo fazendo discípulos. Junto, né? Na dinâmica da sua vida, no dia a dia da sua vida. Porque a gente tá você indo vai também, né? indo e Junto. fazendo discípulos. E junto com a pessoa. É. A gente não tá caminhando sozinho e tem outras pessoas que a gente precisa de agregar nessa caminhada. A gente não pode permitir, eu pelo menos me incomodo com isso. Se é uma pessoa querida minha, uma amiga minha, e eu vejo que ela está em trevas, eu vejo que ela está infeliz no casamento, eu vejo que ela está desorientada, porque ela não conhece o reino, as leis desse reino, ela não conhece nenhum rei. Então, é uma coisa... E fora isso na vida aqui, a eternidade. Isso é o que mais pesa. É eu pensar que a pessoa não tem controle da vida dela. Se ela for atropelada, se ela morrer de forma abrupta, ela vai para onde? Ela nem sabe. Então, eu queria que você contasse aquela experiência que você falou. Tá, antes eu vou só pontuar o seguinte, porque a gente quando é novo convertido, né? O que aconteceu comigo? Eu tive experiência e foi imediato. Eu já quis realizar o ID sem saber que era o ID. Sem saber como. Não, sem saber que a gente tá aqui para realizar o ID, que é o mandamento de Deus, Isso. né? Sem conhecer o próprio mandamento, você Sem já conhecer sentiu a necessidade exatamente, de alcançar. Você já foi ao queria contrário, isso. entendeu? Aí depois que eu fui tendo conhecimento disso, que eu falei, será que isso aqui que eu tô querendo fazer é o ID? Entendeu? Então, aí foi essa situação invertida, né? Primeiro. Depois, não. Depois que a gente tem conhecimento... Você entendeu. Eu entendi a necessidade. Isso. Né? A importância. A importância disso. Então, foi isso que aconteceu. Eu venho, assim, tentando falar, né, com essa pessoa, já tem... Até antes da pandemia, já tem mais de 2 anos que eu venho tentando e eu não tive muita abertura, né? E a gente até esfriou um pouquinho assim, mas depois foi só através do podcast que ela falou assim: Nandy, eu tô vendo, eu tô vendo o seu podcast, o que é aquilo? E isso, acabou que a gente nem entrou muito no podcast, mas foi uma abertura que ela me deu para eu começar a falar com ela. E a partir do momento que eu comecei a falar com ela, né, sobre o reino de Deus, sobre tudo, ela começou a me perguntar e ela ficou curiosa. E a nossa conversa durou mais de 2 horas. E é sempre assim. Mais de 2 horas. Quando a gente é sal e luz, a luz, ela veio para clarear. Ela não veio para outra coisa. E para clarear o quê? As trevas. Então, aonde o cristão está, ele precisa de brilhar a luz dele. Ele tem que mostrar ao que ele veio. E o sal, ele provoca sede.
a curiosidade dela é isso. E o Senhor vai preparando tudo, porque a gente falou do reino e ele é soberano. A gente está aqui como servo, né? Súdito mesmo, é escravo mesmo. Não tem mérito nenhum, não tem nada em nós para a gente oferecer para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem tudo. Tem um reino eterno. E o engraçado é que enquanto eu insistia com ela, eu não conseguia a abertura dela. Então, entendeu? você Foi vê esses 2 como anos, que é. assim, insistindo. O momento que eu deixei um pouquinho de lado, que eu recuei na situação, foi o momento que deu certo. E isso também é sabedoria, né? A gente quer fazer discípulo, é aquilo que a gente falou, assim, tá dentro do plano de salvação. Quando você sente esse amor, você quer distribuir para todas as pessoas. Já é É igual o Isso pastor já falou, é a cura do natural. câncer. Imagina se a gente descobrisse a cura do que você queria, Você né, quer falar com todo mundo. É a mas mesma coisa. A Mesma gente coisa. sabe, assim, estudando mais sobre discipulado, né? Sobre realmente como fazer isso na prática, a gente sabe que não é barato. O preço de discipular alguém é alto. E às vezes a gente não está disposto. Eu falo por mim, assim, porque a gente tem uma vida corrida, a gente já tem nosso planejamento de vida e às vezes a gente se pega numa situação que você começa a ver a pessoa colocando dificuldade, igual esse caso. Aí você fala, não, se ela não quer, o que eu posso fazer? Mas é por amor. É Aí por a gente amor, recua, porque a gente sabe que não é do nosso jeito. Que não é o nosso tempo. E a gente pode botar tudo a perder. Se eu quiser forçar. Se quiser ser Tem gente, por imposição, né? eu Não comecei é. falando a respeito de igreja, de técnicas, né, de táticas. Segue esse passo aqui. Não é assim você entregar um papel para pessoa, se você seguir isso e tal. Não é assim. Então, a primeira coisa, que é o mais importante, a pessoa precisa de confiar em você, te conhecer, inclusive as fraquezas, porque ela pensa assim, eu sou amiga da Dani, eu conheço ela, eu sei que ela tem falha, né, tem os problemas dela, mas, acima de tudo, tem a vontade de Deus e a obediência, que é uma postura. A obra de santificação, a questão de estar diante de Deus algum dia, prestando contas, isso é individual, isso todo mundo vai fazer. Ninguém vai estar isento disso. Né? Todo mundo vai se apresentar diante de Deus e vai prestar conta do que fez e do que não fez. Porque a gente peca muito por omissão. Sim. Então, quando o Senhor inflama o nosso coração para fazer uma coisa, é porque Ele já está trabalhando no outro. É verdade. Ele está trabalhando em mim e Ele está preparando o outro para receber. E a pessoa está sedenta. Tá. Quando a gente prega, né, ir de pregar o evangelho, e a pessoa fica assim, era tudo que ela precisava. Às vezes ela não sabe o que ela está precisando. É como se fosse uma pessoa que achou o pão falando com outro que está morrendo de fome. Tem pão lá. A questão da marmita, né, da igreja, essa visão missionária, que vai muito além do pão físico, é isso que é. A gente precisa de levar esse pão eterno, o pão da vida, né? Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então, eu fico assim, maravilhada quando eu vejo assim, gente, o Rei dos Reis me deixa participar disso. Ele me deixa comer desse pão. E nos usa, né? Porque a gente estava falando sobre isso antes de começar a gravar. O próprio andamento do podcast. Às vezes a nossa vida de todos nós é muito corrida e a gente programa e tem muito isso. A gente sente mesmo, isso é um assunto para o podcast. E não tem muito preparo não, gente. É com a cara e a coragem, a obediência. Obediência. Na verdade, há um preparo sim. Não, há um preparo do coração e de aceitar a obediência de Deus e num preparo da vida cotidiana. E que o preparo é o quê? Um preparo que ela tá falando intencional, né? Mas né? A gente tá... Só explicar isso para vocês. Eu não tô falando... Nós estamos desmistificando essa questão dos passos. Eu tenho um podcast sexta-feira, então o que eu tenho que fazer? Sentar, estudar, não sei o quê? Não, eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar pronta, porque a oportunidade é o hoje e o agora. Amanhã, eu não tenho amanhã, mas o hoje eu tenho. Então, eu posso abençoar alguém hoje. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar preparada sempre. A palavra de Deus, ela tem que estar na minha mente, no meu coração. Ela tem que estar o tempo todo alerta, né? Na ponta da língua. Que a hora que vier uma oportunidade, eu vou falar. Nossa, a Bíblia fala assim, assim, assim. Gente, nós somos instrumentos desse rei. E isso é muito importante. Então, por que eu tenho que estar preparada? Por causa disso. Porque as pessoas, nós estamos em guerra, né? Existe uma batalha espiritual,
né? O reino das trevas continua atuando, ele não caiu ainda, ele está atuando aqui nesse plano, né, material, nesse tempo cronológico, mas quem nasceu de novo, quem está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já passaram. Então, esse reino não tem poder mais com o Filho de Deus. Por isso que é tão importante, a gente falou primeiro da salvação. E agora do senhorio, que é a parte da santificação. É um estilo de vida de submeter a esse Senhor em todas as fases da minha vida, todas as decisões. Por isso que a gente tem que estar pronta, porque a gente serve o Rei dos Reis e a gente faz parte de um exército. Há um remanescente fiel. A gente tá aqui, a gente não está aqui a brincadeira. Sim. A gente não veio aqui bater papo, né, conversa fiada. Esse podcast não é isso. Nós estamos aqui em obediência a um Senhor que é o Rei dos Reis, é o Deus vivo, né? Então, assim, isso não é uma coisa trivial. Isso é uma coisa muito séria. E isso é o nosso estilo de vida. Eu Também falo isso, que não tem um preparo, porque eu entendo isso. O preparo é diário. É leitura da palavra, é renunciar meditação. a Exato. Está sempre na posição Vigilante. de vaso, né? Porque eu falo que a gente é o vaso que Deus moldou. Isso. E a gente tem que estar nessa posição de vaso, sermos cheios Do Espírito Santo. para transbordar no momento propício, no momento Isso. que Deus quis que a gente transbordasse, né? Isso. Igual a Fernanda falou, teve um momento que ela quis, correu atrás e não viu oportunidade. No momento que ela recuou, chegou o tempo de Deus e é o tempo dele, é em obediência a ele, porque muitas vezes quando a gente se torna um discípulo, se não me engano, a Paty já falou sobre o que é ser um discípulo no início, né? É estar em obediência, é estar Seguir o mestre, buscando né? imitar Cristo Sim. no nosso viver, no nosso cotidiano. Isso é um discípulo. E a gente foi alcançado, nós nos tornamos um discípulo. A partir do batismo, né, em Cristo, nas águas, você começa a fazer parte da igreja e a igreja é o método de Deus para formar discípulos, né? Exatamente. A gente se tornou um discípulo para formar outros discípulos. E tem que estar sempre nessa posição de vaso, porque se não tiver, a gente não vai estar em obediência. E às vezes a gente E se o vaso estiver trincado, furado, como que ele vai ser cheio do poder de Deus? Então, a gente precisa estar sempre na mão desse oleiro, né? E deixar, às vezes, o vaso precisa de ser moldado. De vez em quando o vaso quebrado. De vez em quando o vaso é moldado. Quebrado, nem faz outro vaso. Vai. Mas isso, eu penso isso, que o discípulo é quem crê e faz tudo que Jesus E manda. obedece, né? Porque a gente não pode, uma coisa que às vezes acontece muito, é a gente setorizar a Bíblia, né? Isso aqui eu concordo, eu creio, eu entendo. Mas isso aqui não, então eu ignoro. Não tem tudo, isso, né? né? Então é crer em tudo. Capa a capa. O tanto que a gente concorda e gosta, quanto que nos incomoda, que aquilo ali também serve para nos mostrar que nós somos submissos, que não é a nossa vontade, não é o nosso querer. E que a gente é completamente falho e dependente. O dia que você se sentir suficiente para fazer a obra de Deus, seu ministério acabou, porque não é. Até porque o dia que poder não é tiver, nosso, né? pouquinho. No id e fazer discípulos, já não começa aí, né? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide. Então, o poder não é nosso, o poder autoridade, é de Deus. Eu tive uma experiência na pele com isso aí. Eu contei não sei se eu contei pra você também. Que eu fui, né? Aí depois dessa conversa que a gente teve, no outro dia, essa minha amiga, partiu dela, ela me mandou uma mensagem pedindo, falou, ô Nandinha, quem sabe, é uma sugestão, mas se você não quiser, não tem problema. Vamos reunir, porque eu quero aprender mais. Olha Glória só, a Deus. Glória a Deus. E aí, se você não está preparada, e eu falo preparada não com embasamento, não, porque a gente não sabe. Não, vai escutando. Vai escutando. Ela até tentou se preparar. Esse negócio que errado. não depende da gente, né? E eu passei a semana inteira, né, debruçada, estudando, escrevendo. Quer fazer bonito, né? Lógico, ela me amiga. chamou, não, eu não posso Tudo que decepcionar. ela perguntar, eu vou saber, de ponta a Eu ponta não da posso língua. decepcionar. E juntei, pus tudo dentro da mochila, a Bíblia, 2 Bíblias. Queria fazer uma faculdade Uma de teologia desse com uma semana. Em uma semana, minha filha, fui lá, Paty,
Fui. Quando eu cheguei na porta, que eu fui para pegar minha mochila, cadê a minha mochila? Como assim? Eu esqueci em casa. Olha E só. o negócio era lá na Cidade Nobre. Ai, Jesus. Aí eu pensei, vou ligar pra ela agora. Falei assim, olha, tô passando mal. Não tem jeito. Ó o Vamos deixar pra Jonas, semana. ó o Jonas, Vamos deixar pra semana que vem. Eu falei, aí eu pensei, falei, não, eu vou. E eu liguei pro Rodrigo, meu marido, falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, manda o mototáxi aqui agora. Eu fiquei desesperada, gente. Nossa, eu fiquei assim. Aí você tava pensando que aquela oportunidade estava indo por água abaixo, né? Tava perdida. É. E ele não achou o mototáxi. E aí eu tive que ir, não teve jeito, na cara e na coragem. Sem as Ou anotações. seja, né? não depende de você. da gente, É, realmente. não depende E por de isso que a você. gente tem que procurar memorizar versículo, porque tem que estar na mente. O tá sempre preparado, né? Não tá isso. sempre preparado. Às vezes, eu não tô com a minha pasta de palestra do Encontro Vida Extraordinária, mas eu vou deixar de falar da palavra de Deus, do texto de Jacó e Peniel, da luta dele, né? Para ele ser transformado em Israel. Então, são coisas que tá na minha mente, que eu preciso... Quando eu lembro disso, que é o próprio Espírito Santo que traz a memória, aí você vê a situação e você fala assim, nossa, tem um personagem na Bíblia, assim, assim, assim. Aí a pessoa fica assim, gente, de onde a Priscila tirou isso? Eu falei, gente, lendo a Bíblia, você não tem uma em casa? Às vezes tem uma, mas não lê, né? Mas não lê, mas é tá isso. sempre preparado, mas ao mesmo tempo sempre na dependência, né? Igual a gente já falou, o poder não é nosso, o poder tá em Deus, e até porque há uma resistência, né, gente, com o evangelho. Há uma resistência. Sim, sim. Não é fácil, as pessoas aceitam, eu já fui essas pessoas de aceitar o falso evangelho. E é Por que uma o falso? euforia, né? E No às sentido vezes- de assim, Jesus veio, morreu, venceu a morte para me dar vida boa, para me dar milagre, para me dar casa boa, Ou para pra me te dar, dar- me tornar rico. Ou para te dar acesso ao céu e você continuar a sua vida do jeito que tá. Não é? E a verdadeira, né? O verdadeiro evangelho. Não que Jesus não abençoa a gente, ele abençoa, né? Ele já me curou, ele já fez não só essa cura, mas tantos outros milagres na minha vida. Então, aceitar esse evangelho é fácil. Quase todo mundo quer o evangelho da O bênção, falso, né? do milagre. O falso. Né? O falso evangelho, né? No Não que sentido Jesus de não não faça ter, isso, Jesus faz isso. O Mas falso é o porque não evangelho tem uma incompleto, cruz. né? Incompleto, Mas exatamente. a verdadeira Mas ele é falso. a verdadeira falso. mensagem mesmo do evangelho é que Cristo veio, ele morreu, ele venceu a morte para me reconciliar com Deus, para me dar a oportunidade de ser perdoada, de abandonar esses pecados. Essa mensagem de abandono de pecado, de ter que mudar de vida, de ter que fazer parte do reino sendo servo, Aí é pesado. é pesado, mas é o verdadeiro e é o crucial. Né? Mas o é isso que eu coloquei. Como fazer parte do reino de Deus? Isso. É nascendo de novo. E é Não tomando sem- a sua cruz e me seguindo. A questão do discípulo que você falou logo no início é a gente seguir o mestre. O que é que o mestre fez? Ele tomou a cruz dele e ele foi até o fim. Ele morreu. Era o destino dele. Qual que é o meu destino? Tomar minha cruz e ir para a morte. E para ele tomar Todos essa os cruz, dias. E para ele tomar Né? essa cruz, ele renunciou à glória A dele. soberania, A né? soberania, Porque a gente tem glória, todas as nossas Então, dificuldades. se o mestre fez isso, o rei dos reis fez isso, imagina eu. Porque a gente Que não pensa, sou ninguém. Nós já temos, nós temos muitas dificuldades, né? Cada uma de nós tem várias dificuldades e a gente às vezes tem dificuldade de renunciar porque o conforto, a posição, a gente tem A dificuldade preguiça. de renunciar a preguiça. coisas que se a gente for comparar com o que Jesus renunciou, ele é soberano, ele é rei Gente. dos reis. Ele renunciou O a Deus, tudo, né? ele foi Todo humilhado, poderoso. Isso, renunciar né? ao cobertorzinho. Gente, de manhã eu acordei, não sei se foi antes de ontem para ontem para hoje, que eu falei assim, Senhor, o Senhor não vai importar de eu orar aqui deitada debaixo do cobertorzinho, não vai nada. Gente, eu lembrei de uma Olha, experiência que eu tive ontem numa aula de ginástica e eu encontrei uma pessoa lá que eu já via na igreja há muito tempo, conheço de vista, encontrei com ela lá. Aí, por acaso,
né, a gente começou a conversar e eu falei com ela, nossa, você tá muito sumida da igreja. Ela, eu tô muito cansada. Mas ela me falou que ela fez academia de manhã, ela já tinha feito várias atividades e à noite ela estava cheia de energia lá na aula de dança. Aí eu falei, então domingo Prioridade. você vai, né? Porque se você tá cansada no domingo e hoje você tá aqui, por que você não pode ir? Aí ela... eu não podia perder a oportunidade. Eu não podia. Porque um dia pode ser que o Senhor ia me cobrar. Ela estava lá aquele dia e você não falou. E eu poderia pagar um preço alto por causa da minha omissão. Então, foi na brincadeira, mas isso é sério. Eu senti... O Senhor, ele sente saudade da gente, ciúme da gente. É um pai, né? Lembrei de um texto e Deus cobra, gente. Cobra. Nós que fomos alcançados pela salvação, nós que fomos alcançados pelo amor de Cristo, nós que nos tornamos um discípulo de Cristo, nós seremos cobrados. Você me fez lembrar o texto de Ezequiel 3, se não me engano, 18 e 19. Isso Deus falando, se eu falar que um ímpio vai morrer e você não adverti-lo para que ele mude a sua postura, para que ele abandone o pecado e ele morrer em pecado, você será cobrado pelo sangue dele. Ele vai morrer, ele vai ser cobrado, mas você também será cobrado pelo sangue dele. Se você advertir ele e ele ainda assim não se converter dos seus maus caminhos, ele será cobrado e você não, porque você você foi, você lavou as suas mãos, né? Você lavou as suas mãos. Você tá livre. Então a nossa missão é indo e pregando o evangelho e fazendo discípulos. Isso. E se a gente fizer disso, da grande comissão, uma omissão, nós seremos cobrados. E sabe uma coisa que a gente precisa de deixar muito claro? Que infelizmente hoje tem muita gente que pensa... que fica, tudo que faz na vida tem que ter um interesse, né? E às vezes a pessoa vê a gente fazendo isso e fica pensando assim, qual o interesse, né? Qual que é o interesse dela em me evangelizar, em querer que eu vá na igreja, em querer que eu vá... E aí começa a colocar, deve ser para a igreja ficar rica, deve ser para dizimar, que eu não convido as pessoas para ir à igreja. E eu prego o evangelho e a pessoa fica assim, ô Pri, quer dizer então que agora eu vou ter que ir de sua igreja? Eu falei, não. Você não tem que ir para a minha igreja. Você está sentindo no seu coração, você vai procurar uma igreja que pregue a palavra. Sempre a gente precisa de levantar a palavra. Mas assim, isso. A gente tem que ter essa tranquilidade, igual você falou, essa citação que você disse, de que a gente está fazendo isso por amor. Porque a gente quer que aquela pessoa... É uma graça, nós recebemos de graça esse amor, né? Esse amor e livre da morte eterna, gente, né? E a palavra fala de graça receber e de graça dar. Ela vai entender, né? Como eu falei, o Espírito Santo, ele tá agindo em nós, ele age no outro. Você chegou falando de um desafio, né? Que você tá vendo se é seu ou se é de Deus. Agora eu tenho certeza que você sabe que é de Deus. E ele vai te dar o instrumento que não é intencional? É intencional, lógico. É intencional. A gente vive nesse mundo, a gente tem que fazer as coisas intencionalmente guiadas por Deus, né? Mas é da sua forma? Não. Você é um instrumento, você vai abrir sua boca e quem vai falar é ele. Só que você vai ter que estar lá. O negócio é a disposição. Tem que ser eu? Tem que ser você. Você já está inserida no meio. Eu estava lá naquela aula de dança. Eu estou ali por acaso? Não, eu não estou ali por acaso. Aonde eu estou, eu sou embaixador de Cristo. Eu estou representando meu Deus. Isso é ser cristão. O sentido de cristão, os primeiros cristãos, eles eram assim, eles viviam como Cristo. E por isso que eles foram conhecidos com esse nome. Né? Pela primeira vez lá em Atos fala isso. Então, nós somos cristãos, nós somos Cristo aqui na Terra. Se não for você levar para os seus que não conhecem, quem que vai ser? Aqueles que já você tem intimidade, aqueles que estão ali na cozinha comendo com você. Então, aquilo que você falar, eles te conhecem, eles sabem. Isso não é a Patrícia que está falando. Eles vão sentir no coração, gente, isso é Deus falando comigo, é para o meu bem. E o Senhor trabalha na nossa fraqueza. Na nossa imperfeição, aperfeiçoa o poder de Deus. Amém. Então, é isso que é tremendo, a gente ser, apesar de nós, né, apesar de mim, a gente é instrumento na vida do outro. E isso, assim, é só obedecendo,
renunciando tudo que eu tenho. Nascendo de novo, que é aquilo que a gente já Isso. falou um pouco do Que é uma visão que não é limitada a essa terra. E esse né? nascer de novo, ele depende principalmente de fé e de arrependimento, né? Porque a gente só consegue nascer de novo se tiver esses dois componentes. Você tem que acreditar que você está sendo usado e você tem que arrepender e ser humilde. Porque senão a gente fica apegado, né? Apegado à nossa falta de conhecimento, apegado à falta de tempo, apegado a todos os nãos, né? A todas as dificuldades. As omissões que a gente... E se a gente for ver na Bíblia, os grandes nomes, né, da Bíblia foram pessoas que a princípio renunciaram o chamado de Deus, né? Que tiveram a renunciar, no primeiro momento, colocaram as desculpas. É porque é pesado. Né? Porque quem que tá preparado? Você conhece gente, uma pessoa que você fala, não, aquele ali tá preparado. Eu não conheço. E todos que eu vejo que temem ao Senhor, que são pessoas sérias, eles sobem num púlpito e eles falam, eu tô aqui com temor e com tremor. Porque é muito difícil. Vocês não sabem o que é o peso de uma pessoa que tem dom da pregação da palavra. Você tem que se esvaziar mesmo. Porque se você subir ali e falar um tio e acrescentar um ai, que a palavra fala, um ponto onde não tem, distorce toda a você tá ali intencionalmente com outras intenções. Então, precisa mesmo de simplesmente, né, ir aos pés da cruz e falar, Senhor, me capacita, porque eu não tenho condições. Não conheço um. Charles Spurgeon, os grandes pregadores, né, Jonathan Edwards, vários que a gente vê que tiveram experiência com Deus, né, John Piper, né, atual nosso. A gente vê assim, esses escritores, essas pessoas que têm tanta sabedoria, você vê que eles se reduzem a nada. Mesmo com para que o poder do evangelho... O apóstolo Paulo, ele reduziu, ele falou que ele considerava isso como refúgio, como lixo, né? Como esterco, né? O que a palavra fala. Tudo o quê? A criação dele, né? Aos pés de Gamaliel, fariseu, ele era um cara importante, né, para a época. Então, tinha conhecimento, né? E mesmo conhecimento. Se tem alguma coisa, acho que Paulo não sabia fazer, deve ser bolo, porque o resto ele sabia. Poliglota, né? Sabia de política, de economia, estava ali na hierarquia, né? No topo da pirâmide. Tomou posição de servo e colocou tudo isso à disposição do reino, né? Porque importa sofrer. É orgulho. E a renúncia, né? Renuncie tudo que... E é orgulho você onde sofrer pelo evangelho. Jesus é o rei e nada é nosso mais. Tudo que é nosso agora é dele. A gente só se submete. E o sofrer por Cristo e morrer por essa causa é motivo de alegria. Porque nem isso a gente merece. A gente é tão podre, né? Vamos falar o português, claro. Não tem ninguém aqui que pode bater no peito e falar, não, eu sou uma coisa. Né? Não. A gente é pecaminosa mesmo. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, buscando essa intimidade, mais a gente reconhece que a gente é lixo, esterco. Isso. E que eu preciso dele. Eu não sou nada sem ele. Total necessitada. Isso. Então, é nessa posição que eu estou. É humilhação, é aos pés da cruz e é tomando a minha, que é diário. Todos os dias eu vou tomar minha cruz e eu vou seguir. Mas a gente não segue sozinho, né? Você falou indo, né? Não é o id, vai sozinha lá, o caminho é aquele. Eu tô junto. Jesus, ele falou ele isso, caiu. que ele nunca nos abandonará, né? A cruz dele, gente, estava muito, muito pesada. Ele caiu, ele não suportou. E aí, um sirineu, né? Uma pessoa de Cirene, nome de uma cidade, ajudou o Cristo. Então, o que isso me ensina? Gente, que humildade. Eu preciso de uma pessoa, às vezes, quando minha cruz está muito pesada e eu, às vezes, estou muito machucada e caio no chão com a minha cruz e ele caiu abraçado, né, com a cruz. Ele não soltou, porque era o propósito dele. Então, eu tenho que entender isso claro na minha vida. É o meu propósito, eu vou agarrar essa cruz. E Deus vai colocar um Sirineu, coloca uma Dani, coloca uma Pati. Então, essa é a vida prática do ID. Eu estou indo, eu estou caminhando, eu tenho um destino final, eu tenho uma cruz para carregar, mas eu tenho pessoas junto comigo que estão ali me ajudando a suportar. E muitas vezes nós é que ajudaremos o outro, né? A gente vai precisar de gente carregando a nossa cruz com a gente, e mas muitas vezes eu vou outro. precisar carregar do outro também, e pegar pela mão, abraçar, levar, abraçar,
dedicar Isso. tempo de oração. Mas Jesus prometeu, né? Então, esse que é o ID. O ID é isso. Convosco todos os dias. Então, esse peso, ele fica... Nós não estamos sozinhos. Esse peso, ele fica mais leve quando a gente toma posse dessa palavra, né? Que ele está conosco em todos os momentos. Então, e eu acho que a gente já pode arrematar e finalizar para a gente surgir outros podcasts, outros temas e deixar o pessoal mais curioso. Mas uma coisa que eu quero falar, que a gente precisa de... A gente tem hábito de oração e muitas pessoas oram o Pai Nosso, né? Rezam o Pai Nosso e repete, né? Repete o Pai Nosso. E o que fala no Pai Nosso é isso: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, às vezes você está fazendo uma oração repetitiva ali, que você não está pensando, que você não está refletindo de verdade o que você tem falado. O peso dessa Mas é o que Deus ensina pra gente, porque o Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou. Oração modelo. A oração modelo. E Ele está nos instruindo a fazer o reino dele vir até nós. Já começando pelo Pai, porque o Pai é a autoridade dentro de uma família. Então, se eu estou falando Pai Nosso, quer dizer, eu estou me submetendo a esse Pai. Ele está acima de mim. Autoridade. Autoridade. Vem o teu reino, faça a tua vontade. Se a gente for destrinchar a oração do Pai Nosso, acho que muita gente vai deixar de orar o Pai Nosso. Ou então, orar sim, vai começar a orar o Pai Nosso, porque rezar são repetições. Decorar, reza. Reza são... E a palavra fala vãs repetições. Não usei de vãs repetições. Não é assim. Deus quer intimidade. Ele quer saber o que tem no meu coração. Não é eu ficar falando coisas, né, sem meditar. Agora, se eu estiver orando, né, oração vem de oratória. Eu tô falando em voz audível. Pai nosso que estais no céu. Eu tô pensando a respeito do que eu tô falando. Eu não tô simplesmente repetindo. Uma ladainha. Outras religiões a gente vê isso, né? Mantras. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, isso. né? E a gente quer isso mesmo, né? A gente quer ser esse instrumento. Então, já fica também que a nossa abertura para, né, todos que, com toda a nossa humildade, com toda a nossa falta de... falar por mim. Não, de falta de conhecimento. Falta de conhecimento, mas com muita obediência e temor a Deus. Essa abertura mesmo para quem precisar e quem sentir, né, vontade de acessar e para a gente juntos fazer esse ID acontecer, né? É isso que a gente quer e é esse que é o objetivo desse canal. É uma mesa, né? É uma mesa posta, né, pelo Pai, mas ela tem muitos lugares e Ele quer cada lugar preenchido. Esse lugar é para cada filho de Deus. Nós, como mães, quando falta um filho, a gente fica triste, né? Porque a gente quer todos. E eu imagino que na eternidade, o Senhor quer todas as cadeiras. Eu penso assim, num lugar muito vasto e cada cadeirinha preparada com o nome de cada um. É o lugar, né? Jesus fala que Ele foi preparar morada. Então, eu fico imaginando, na minha cabeça, né? Morada. Ele está preparando para cada filho. Isso é muito lindo. Porque Ele quer todos os filhos lá. E a gente foi alcançado e a gente precisa ir atrás desses filhos, dessas ovelhas desgarradas, e atrás delas. E só estará lá nesse lar que Jesus está preparando quem confessá-lo como Senhor e Salvador, né? Quem entender, que Ele né? veio, que Ele pagou aquilo que... Preço o sofrimento do que era pecado. nosso, né? O sofrimento que era nosso, Ele suportou. Preço do para que pecado, a gente né? pudesse se reconciliar Ele com pagou. Deus e no futuro ir morar nessa morada que Ele está preparando para nós. Que a gente nem olho viu, nem ouvido ouviu, aquele Amém. que Ele tem preparado. Então, assim, fica na nossa mente, né? Imaginar isso. O que serão essas moradas? Pauta para próximo tema para podcast. próximo, porque isso é uma coisa que a gente precisa de refletir. Sobre a o gente, céu. todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Sim. Então, vamos deixar essa interrogação aí pra gente discutir O viver é próximo. Cristo e o morrer é lucro, né? Para quem crê em Deus, o morrer é lucro. Verdade, verdade. Então é isso, gente. Muito obrigada, né, por mais um bate-papo. Eu que agradeço. E a gente espera que esse bate-papo edifique a vida de vocês. Amém. Amém.